Voltamos para a terceira e última parte dessa nossa aula. Vamos então falar, nessa terceira parte, de falácias e armadilhas relacionadas à entrada e saída. Vamos lá. Bom, a primeira falácia está relacionada é uma cutucada, talvez, aos fabricantes aí de discos. Se por um lado eles são muito bonzinhos, né? E eles colocam um tempo de acesso que é muito maior do que a gente verifica na prática. Por outro lado, eles colocam um tempo médio para falha que é muito maior do que a gente verifica na prática. O mean time to fail, né, dos discos, se você for pegar lá, ou tiver a curiosidade de pegar ninguém lê manual, né? Mas enfim, se você pegar o manual de instalação de um disco, o manual do disco, você vai ver lá o valor do mean time to fail de um disco de 1.200.000 horas. E talvez as pessoas também não tenham muita curiosidade de calcular o quão grande, né? São 1.200.000 horas. 1.200.000 horas são 140 anos. Eu não sei, né? Eu nunca vi um disco durar 140 anos. Não sei a experiência de vocês, mas a minha experiência não é isso tudo, né? Qual o problema aí, né? É a forma como esse número, né, é calculado. Né? Os fabricantes calculam esse mean time to fail como o número total de horas em que uma quantidade acumulada de discos esteve trabalhando, dividido pelo número de falhas, né, que eles obtiveram durante essa execução. Então, assim, explicando melhor, né? O que os fabricantes fazem? Eles colocam lá, sei lá, uma sala com, vou chutar um valor, né? 100 discos funcionando. Então, tem lá uma salinha com 100 HDs funcionando. Aí ficam lá, deixam os HDs funcionando aí, sei lá, durante alguns meses funcionando, né? Então, o que eles fazem? Depois de 6 meses, alguns meses lá, vamos supor 6 meses, eles vão lá na sala e vejam quantos discos estão funcionando. Tem dos 100, tem 90 que estão funcionando. Aí eles pegam lá, e 6 meses são quantas horas? Aí transforma lá 6 meses em horas, aí multiplica pelo número de discos lá que ficaram ativos, né? Então, de maneira acumulada, né? O total de horas que esses discos estiveram ativos. E aí eles dividem pelo número de falhas. Talvez o meu número aqui não esteja muito bom, né? Mas enfim, talvez tenha um falhado em 100. Aí vai dar um número desse aí gigantesco, vai dar 140 anos. Né? O problema é que esse número é muito superior ao tempo de vida útil de um disco, né? Acho que na prática aí, sei lá, tem discos aí que talvez funcionem um pouco mais de 5 anos, sei lá, alguma coisa aí em torno de... Tem um disco lá que talvez tenha uns 7 anos de uso, né? Na minha máquina lá na universidade, que a gente não tem dinheiro para comprar equipamento novo, enfim, fica usando até não dar mais, né? Até virar quase que sucata, mas sei lá, não passa muito disso aí não, né? Não vai passar aí de 5, 10, 6 anos, 7 anos, né? Por mais cuidado que a gente tenha. Não vai dar 140 anos nunca, né? Então, o que os fabricantes falam, né? Porque esse número não faz sentido algum, né? Então, para esse número fazer algum sentido, eles falam o seguinte, olha, esse não faz sentido, ó. Você vai comprar um disco comigo. Aí, depois de 5 anos, você vai trocar por um outro. E vai trocar por um outro. E vai trocar por um outro. Depois de 140 anos, você vai comprar um disco que não vai durar 5 anos. Vai durar, sei lá, 2 meses.
Então é isso que eles mais ou menos querem dizer com esse número aí. Quer dizer, você teria que fazer várias substituições, quer dizer, você não, né? Porque 140 anos, bom, pelo menos espero, né, que a medicina chegue ao ponto da gente viver isso tudo aí. Mas meu filho, meu neto, se bobear meu bisneto, né, vão ter que ficar fazendo substituições de 5 em 5 anos, que é o tempo de vida mais ou menos do disco, até que depois de não sei quantas substituições, sei lá, 20 e poucas 25 substituições, ou 20, um pouco mais do que isso aí, 30 substituições, 30 não dá, que isso daria 150 anos, né? 20, sei lá, 20, 25, 27, né? 27 substituições, a gente vai trocar por um disco que vai falhar. Bom, não sei se é um argumento muito bom ou não, mas é um argumento aí que é usado aí pelos fabricantes, tá? Bom, segunda armadilha, né? A primeira foi uma falácia, então primeira falácia, primeira armadilha, né? Usar a taxa de transferência de pico para fazer projeção de desempenho ou comparação de desempenho. Bom, os fabricantes adoram, né? O pessoal do marketing aí adora, na hora de vender um computador ou vender um celular, um dispositivo qualquer, o cara coloca lá numa situação hipotética de taxa de transferência que você nunca vai conseguir na prática, né? Porque muitas vezes são situações de testes em laboratório, em que o computador, às vezes, né, o cara faz lá uma taxa de transferência na placa de rede, uma taxa de transferência... A placa de rede é mais claro para ver isso, né? Bom, para quem pelo menos trabalha ou trabalhou nessa área, né? Como eu falei numa das partes aí da aula, eu já trabalhei com placas de rede aí de baixa latência. E, enfim, a gente faz os testes lá de banda e de latência, nunca bate com os fabricantes. Por quê? O fabricante não tem, ou faz os experimentos injetando o sinal direto lá, né? Tem uma maquininha lá que injeta o sinal lá na placa, aí pega o sinal injetado na outra placa e vê lá qual é a banda que você tem. Só que tem sistema operacional, tem o software do usuário, tem a biblioteca de comunicação, tem um monte de custo que ele não conta. Ele conta lá o físico, né? Injetei lá. Aí você nunca vai conseguir a taxa de transferência de pico dele. Então, aquelas comparações de desempenho são um pouco mentirosas, né? Não vou falar mentirosas, né? São um pouco enganadoras aí, né? Você dificilmente vai conseguir essa taxa de desempenho. Então tem esses custos de software que não entram, né? O cara não instalou o sistema operacional, o cara não instalou o software, não tem um software dele fazendo teste, não tem uma biblioteca de comunicação. Então você não esse monte de overhead, esses custos adicionais, como a gente chama de software, geralmente eles são completamente ignorados, né? Porque todo o teste é feito diretamente em hardware. E além do mais, quando você está trabalhando com um sistema computacional, você espeta lá a sua placa de rede, mas não adianta nada a sua placa de rede ter uma vazão grande se o barramento tem uma vazão pequena. A vazão vai ser determinada pelo componente de menor desempenho. Então, qual é o componente mais de menor capacidade, de menor vazão aí no seu sistema? É a memória? Então é a memória que vai limitar. É o barramento? Então é o barramento que vai limitar. Então não adianta nada você comprar a placa, sei lá, a placa de rede mais rápida, maior vazão, se o seu sistema tem outros gargalos, né, que não vão te permitir trabalhar naquela taxa. Bom, tem uma outra falácia aí que eu viro e mexe, eu escuto, né, professor, hoje em dia não tem mais disco, né? Hoje em dia são os SSDs, né? Então não precisa mais estudar disco.
eu escuto isso desde que eu estava na graduação, né? Não era SSD naturalmente, né? Mas eu já escutava aí de várias tecnologias, né? Eu lembro o pessoal na época falava pra caramba do armazenamento holográfico que ia surgir, que ia usar holografia, que seria excepcional. Não vingou, né? Não apareceu esse armazenamento holográfico, né? Provavelmente vocês nem devem ter ouvido falar disso aí, né? Teve uma época também de bolha magnética, né? Também foi outra moda que tem a bolha magnética, vai substituir disco, também desapareceu. Tinha uma outra também que era da IBM, que eu esqueci o nome dela, que era uma espécie de um negócio meio mecânico, né? Que lembrava um pouco os cartões perfurados, né? Só que era um cartão, vamos dizer assim, perfurado que você pode desperfurar e perfurar de novo. É um dispositivo lá que a IBM também trabalhava. Mas enfim, foram surgindo várias tecnologias e desaparecendo com a mesma velocidade, e o disco está até hoje aí, né? Então pode até ser que o disco um dia acaba, não estou dizendo que não vai acabar. Eu só estou dizendo que talvez não seja tão rápido quanto as pessoas estejam imaginando. Diferentemente dessa outra armadilha que eu coloquei aí, né, relacionada a usar fita magnética, né, para fazer backup de disco. Eu era numa época que as fitas magnéticas eram bastante utilizadas. Eu lembro que o dia que eu vi o primeiro robozinho de fita magnética, né, fiquei lá admirando o trabalho do robô, não sei quanto tempo lá. Foi um laboratório que eu fui de computação de alto desempenho, em que eles tinham um robô de fita. Então, era um lugar em que existia um volume gigantesco de dados que era gerado a cada experimento, né? Um laboratório chamado Fermilab, que faz experimentos com aceleração, com aqueles aceleradores nucleares, né? Tipo um anel, né, que fica enterrado no solo, e que os caras, na verdade é um ímã gigantesco, né, que está em volta de todo o anel, e que eles ligam esse ímã e injetam algumas partículas ali, e esse ímã acelera as partículas ali dentro do anel. Essas partículas, elétrons, por exemplo, se chocam, e aí com esses choques aí dos elétrons, eles geram subpartículas atômicas para os físicos estudarem lá, né? E a cada vez que eles ligam esse acelerador de partículas, a quantidade de dados que eles coletam, né, tem um monte de sensor, né, é interessante até visitar esses lugares, né? Mas enfim, tem um monte de sensor ao longo desse acelerador que fica coletando informações, né? E o cara quer pegar o máximo de informações possível, tem um monte de sensor lá, e tem um volume gigantesco de dados. E eles gravavam, não sei se ainda fazem isso, né? Mas gravavam tudo em fita. E aí depois, né, faz um experimento, sei lá, uma vez a cada 6 meses, sei lá, com a frequência que os caras fazem. E aí depois os caras ficam estudando aquilo ali, os resultados, freneticamente, né? Então tem um robozinho que ficava lendo lá, enfim, o cara quer ter um acesso a um determinado dado, que está numa determinada fita, ficava lá a mãozinha do robô, pegava a fita, colocava, tirava de uma estante, colocava no leitor, aí tirava outra fita do leitor, colocava na estante. Um negócio assim interessante você ficar vendo, né? Um negócio meio relaxante, né? Você ficava lá vendo o robô com aquele braço mecânico tirando e colocando fitas, né? Mas enfim, era uma fita magnética, não é daquelas que vocês veem talvez em filmes, né? Daquele rolo gigantesco, né? Bom, sei que vocês já viram, né? É uma fita de tamanho pequeno, né? Assim, sei lá, tem aqui uns 10 centímetros, 15 centímetros, sei lá quantos centímetros, né? Por 2 centímetros de altura, né? Uns rolinhos de fita, né? E aí eles ficavam tirando e colocando lá nos leitores. Então era bem interessante. Mas a gente lá no laboratório que eu trabalhava no Rio, a gente também tinha um leitor, né? Não era logicamente dessa grandeza aí, né? Que ficava, a gente fazia backup em fita, né? Então a gente tinha um backup semanal, aliás a gente tinha um backup
diário, o backup semanal e o backup mensal. O backup mensal, geralmente a gente rodava aí num final de semana prolongado, né? Quase todo mês no Brasil tem algum feriado, então a gente pegava um feriadão desse aí e fazia backup de tudo, né? 100% lá do disco. Eu tinha um backup diário, que a gente fazia só um diff lá das coisas que foram modificadas no dia, ia acumulando só as modificações do dia, e tinha um backup semanal que a gente fazia aí um meio termo aí, né? Mas enfim, a gente fazia backup dos discos em fita. E a unidade de fita era caríssima, né? Sei lá, uma unidade de fita custava, não vou lembrar os preços, mas sei lá, R$3.000. Ou R$3.000 há 20 anos atrás era muito dinheiro. Muito dinheiro. E a própria fita também não era algo assim tão baratinho, né? Mas era mais barato do que os discos. Então a gente usava fita porque era mais barato, né? Em outras palavras, né? Do que o disco. Então a gente fazia backup de disco em fita. Só que se você for colocar o preço do hardware, né, da unidade de fita, e dividir ou considerar esse custo junto com a fita, na época já, assim, a fita era ainda mais barata, mas hoje em dia, com os discos aumentando muito a capacidade, hoje em dia não vale a pena, né? A unidade de fita, se bobear, talvez não seja tão cara quanto era antigamente, na unidade para ler e gravar fita, mas o custo do disco caiu muito. Então, talvez hoje em dia vale mais a pena você fazer backup de disco em disco, né, ao invés de disco em fita magnética. Bom, e por fim, a última de todas, né, a última falácia é imaginar que um barramento 100 MB por segundo pode transferir 100 MB em um segundo. Aqui tem uma pegadinha, né? Bom, primeira pegadinha, a gente não consegue usar 100% dos recursos da máquina. Isso aqui é a transferência de pico. A gente não consegue. Ainda que a gente conseguisse, tem uma outra pegadinha. Esse megabyte aqui, geralmente, ele está na base 10. Então, 100 megabytes não são 100... aliás, desculpa, né? Aqui é megabytes de dados, né? Mas os 100 mega de transferência, um barramento de 100 mega, os 100 mega são 100 vezes 10 a 6. Não são 100 vezes 10, vezes 2. No caso aqui, mega é 2 a 20, né? Então, não são 100 vezes 2 a 20. São 100 vezes 10 a 6. E aí, se você divide 100 mega de dados, 100 vezes 2 a 20, pela taxa de transferência do barramento, 100 vezes 10 a 6, você vai ter 1,05 segundos, ao invés de 1 segundo. Então, não dá 1 segundo. Bom, aqui já considerando que você está usando 100% dos recursos da máquina. Então, na hora de transferir realmente, esse tempo aqui vai ser muito maior. Tá? Aqui você talvez não consiga, vamos colocar aqui 80, vamos imaginar que isso aqui é uma rede, você consegue 85% disso aí. Então o tempo vai ser ainda maior. Tá? Bom, aqui ficou um slide aí incorreto, né? Se fosse no presencial, a gente teria revisão para a prova e a prova ainda, né? Não é o caso aqui. No nosso ensino emergencial remoto, a gente não está fazendo revisões para a prova, porque a gente não está fazendo prova, né? Então, esse último slide aqui acabou ficando errado, né? Não existe próxima aula. Essa aqui é a aula final. Vou ver se eu corrijo aqui antes de enviar para vocês. Mas, gente, então terminamos aqui o curso, né? Eu desejo que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa de organização de computadores. Então, ficamos por aqui. Até uma próxima disciplina. Até lá.